pessoal, bom dia! Vamos iniciar a correção das páginas 94 e 95. Aqui no Pense e Responda, ele fala assim: vimos na página 92 algumas características das pirâmides. Releia essas características, pesquise diferentes pirâmides e reflita sobre qual elemento pode ser utilizado como diferenciador entre as pirâmides. Eu vou voltar na página anterior, porque eu acho mais fácil da gente analisar os desenhos, tá? Nós temos duas pirâmides aqui, ó, na página 93, e aí fica mais fácil da gente entender qual a diferença. Deixa eu pegar aqui a caneta. Aí. Então, olha só. Se a gente olhar essa pirâmide e suas respectivas planificações, nós podemos notar que as faces laterais são iguais, né? São triângulos sempre, certo? Isso é inclusive uma propriedade de pirâmide, né? O que vai diferenciar uma pirâmide ou outra é aqui, ó, o polígono da base, ó. Nesse caso ali, um quadrado, nessa, ó, dois, três, quatro, cinco, né? Um pentágono, tá bom? Então, lá na questão 1 do Pense e Responda, nós podemos então colocar que o que pode ser usado para diferenciar aí é o polígono da base, tudo bem? Daí, na questão 2, ele pede para fazer a mesma coisa que a atividade 1, mas agora com prismas. Então, da mesma forma, eu vou voltar uma página e vamos identificar aí os prismas, né? A gente tem dois aqui. Então, tem o poliedro A que ele trouxe, o poliedro C, né? E suas respectivas planificações também. E claro, tá muito nítido aí, ó, suas faces laterais são sempre retângulos, né? O que vai diferenciar um aí de outro vai ser também o polígono da base. Então, inclusive, é a forma com que a gente nomeia, né? Um polígono. Então, voltando lá na atividade. Na questão 2, também é o polígono da base. Ou só base, né? Tudo fica certo da mesma forma. Pois bem, nas atividades aí, iniciando pela 1, ele fala assim: você já viu que os prismas e as pirâmides têm algumas características diferentes. Escreva duas diferenças entre prismas e pirâmides. Eu posso pontuar aqui duas diferenças que são as principais. Quando a gente fala de prismas, a gente tem que as faces laterais são retângulos, né? Então, uma grande diferença entre os dois é porque no prisma, face lateral vai ser retângulo e na pirâmide, face lateral vai ser triângulo. Então, eu vou pontuar aqui faces laterais. E eu também posso pontuar que a pirâmide só possui uma base e os prismas possuem duas bases, né? Então, uma outra diferença aqui, a quantidade de bases, tá? Aí, na questão 2, ele fala: se um prisma possui 6 arestas na sua base, como ele é chamado e quantos vértices ele possui? Então, um prisma que possui 6 arestas na sua base é um prisma que possui, então, o número de lados da base igual a 6, né? Um prisma hexagonal. E quantos vértices ele possui? Imagina, ele tem 6 lados, né? O número de lados da base dele são 6. Ele tem duas bases, então é o dobro, né? Quantos vértices ele possui? Então, 12. Aí, na questão 3,
ele fala para a gente observar a pirâmide abaixo e responder. Quantas faces, vértices e aresta tem essa pirâmide? Então, nós vamos contar a base dela. No caso dessa pirâmide aí, a base dela tem 6 lados. Vamos olhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é uma pirâmide hexagonal. A quantidade de faces vai ser as 6 faces laterais, né? Mais a base. Então, são 7 faces. Daí, ele pergunta quantos vértices também. Quando a gente analisa a base dessa pirâmide, a gente vê, então, que é um hexágono, né? Significa dizer que tem 6 vértices, mais o vértice da pirâmide mesmo, aquele vértice lá de cima. Então, quantidade de vértice são 7. Aí, ele também quer saber a quantidade de arestas. Bom, para isso, eu vou pedir para vocês considerarem, então, todo o desenho que eu já fiz aqui de azul, das bases, né? Então, são 6 arestas. As 2 linhas pontilhadas ali de trás, olha, que tá aparecendo. Então, 6 mais 2, 8. E aí, a gente continua, ó. 9, 10, 11, 12. Então, tem 12 arestas. Beleza? Qual a forma de suas faces laterais? Bom, faces laterais de uma pirâmide vai ser sempre triângulos, né? Então, basta anotar aí triângulos. E de sua base, um hexágono. Feito. Na C, ele fala assim, ó, do que depende seu nome e como podemos nomeá-lo. O seu nome vai depender, então, ó, do número de lados da base, tá? Então, aqui é a resposta da 3C. E o nome dela? Tá aqui, ó. O nome dela, pirâmide hexagonal. Na questão 4, ele fala: se uma pirâmide tiver 10 vértices, quantas arestas e quantas faces ela terá? Bom, face está fácil, então será 10 também. Sempre faces e vértices, ó, coincidem, tá bom? Então, será 10. Aí, ele fala das arestas. Então, a gente vai desconsiderar o vértice da pirâmide, vale lembrar aquele vérticezinho que fica lá em cima, tá bom? Que é o vértice que compartilha aí todas as faces laterais. Então, eu vou tirar esse vértice, 10, menos esse vértice, 9. E aí, vai ser o dobro, então. 9 vezes 2, 18. Arestas, então, temos 18. Fechado? Bom, para finalizar a página 94, nós temos na questão 5, ele fala assim: preciso construir um cubo de arame usando 15 centímetros de arame para cada aresta. De quantos centímetros vou precisar? Então, a gente vai contar a quantidade de arestas e depois a gente multiplica por 15, que é a medida de cada aresta aí. Iniciando, então, a contagem, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o cálculo que você vai precisar efetuar é 12 vezes a medida de cada aresta, que são 15 centímetros. Você vai notar que 12 vezes 15 vai dar, então, um total aí de 180 centímetros de arame.
Vocês acharam que o desafio ia ficar de lado? Não mesmo. Vamos para ele? Bem, pessoal, no desafio ele fala assim: veja a planificação de uma caixa de papelão com o formato de um cubo. Há mais de uma planificação de cubo. Descubra e registre no seu caderno quais das figuras a seguir representam uma superfície cúbica planificada. Nós temos algumas alternativas corretas aí, tá bom? Bom, nesse caso aqui a gente tem então a alternativa A. Temos também a alternativa B. Temos a alternativa D. A alternativa F e também a H. A sugestão que eu deixo para vocês é que vocês recortem numa folha de papel, conforme tá aí os desenhos, e tentem montar, porque vocês vão verificar que a G, a E e a C não dão um cubo, tá bom? Vamos partir agora para a 7, né? Na 7, ela pede assim, ó, verifique e registre no seu caderno qual dos 6 cubos corresponde à planificação dada. Bom, a resposta, eu vou direto nela para não confundir vocês. A resposta é a F. Vamos identificar as partes. E vou falar também da questão E, que eu acho que é a que mais confunde aí nesse item, né? Nessa questão 7, o item E é o que mais confunde. Bom, na F, então, a gente tem, olha lá, no nosso desenho aqui planificado, ó, a gente tem o vermelho ao lado do amarelo e do roxo, certo? Ó, na E, ele traz bem similar. Só que aqui, vocês têm que notar que ele inverteu. Quando a gente dobra aí, né, solidifica esse cubo todo coloridinho aí do lado, vocês vão notar que essa parte aqui de cima tinha que ter ficado vermelha. E essa parte aqui tinha que ter ficado verde. Então, dos 6 itens, eu acredito que o que mais confunda aí é o item E. E é por isso, tá bom? Ele só inverteu a ordem das cores.